O capítulo mais aterrorizante da Bíblia, Apocalipse. Ao mergulhar no capítulo 9 do Apocalipse, somos confrontados com uma visão arrepiante que transcende o entendimento humano. Este capítulo revela a abertura do abismo, de onde emerge uma fumaça escura, prenunciando horrores inimagináveis. Os símbolos misteriosos encontrados ao longo deste trecho desafiam nossa capacidade de interpretação, sugerindo eventos de magnitude espiritual e física sem precedentes. Com o soar da quinta trombeta, um cenário de terror começa a se desenrolar. Este é o sinal para o início de uma série de juízos divinos, anunciando uma era de sofrimento e desolação sobre a Terra. A humanidade é posta à prova de maneiras nunca vistas, marcando o início de um período de intensa tribulação. A abertura do abismo libera uma fumaça escura, que cobre o sol e lança o mundo em trevas. Este evento simbólico representa o desencadear de forças malignas até então contidas, prometendo mudar a face da Terra. A escuridão que se segue é tanto física quanto espiritual, simbolizando a perda da luz divina e a prevalência do mal. Das profundezas do abismo surge um exército de locustas, seres aterrorizantes com poderes devastadores. Sua descrição é de tirar o fôlego, com aparências que misturam elementos de animais e humanos, evidenciando a natureza sobrenatural e aterradora destas criaturas. Elas são enviadas não para matar, mas para torturar aqueles que não estão selados por Deus, impondo um sofrimento indizível. Estas locustas são lideradas por Abaddon, o anjo do abismo, cujo nome significa destruição. Sua presença reforça o caráter apocalíptico deste capítulo, servindo como um lembrete sombrio do poder e da autoridade das forças divinas no julgamento da humanidade. A missão das locustas de infligir dor e sofrimento a AOS não selados destaca a gravidade do julgamento divino e a importância de buscar proteção espiritual. As locustas liberadas do abismo apresentam uma visão aterrorizante, com aparências que misturam traços de guerreiros e monstros. Armadas com ferrões, suas picadas infligem dor insuportável, simbolizando um castigo divino para aqueles não protegidos pelo selo de Deus. A descrição destas criaturas é um testemunho da imaginação apocalíptica, onde o terror se funde com o simbolismo para transmitir a severidade dos tempos finais. Entre essas criaturas aterradoras, destaca-se Abaddon, o anjo do abismo. Seu nome, que significa destruição, personifica o poder devastador e a autoridade sobre as locustas. Como rei, ele conduz esse exército do abismo em sua missão de tormento, ressaltando o papel da justiça divina que pune, mas também preserva a integridade dos fiéis. A missão das locustas é claramente de tormento, mas não de morte. Elas são instruídas a afligir apenas aqueles que não possuem o selo de Deus, provocando dor intensa por 5 meses. Essa distinção destaca um elemento de misericórdia divina, mesmo na execução do julgamento, protegendo os justos de danos físicos. O impacto emocional e espiritual desses eventos é profundo. A dor e o medo induzidos pelas locustas não apenas testam a fé, mas também revelam a natureza do coração humano. Esse tormento, embora temporário, serve como um espelho, refletindo as profundezas da alma humana sob pressão divina. Com o soar da sexta trombeta, uma nova onda de horrores é desencadeada. Esta fase introduz os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates, preparando o cenário para um conflito de proporções ainda mais apocalípticas. O aumento gradual da intensidade dos julgamentos serve como um aviso solene para a humanidade, sublinhando a gravidade do que ainda está por vir. Ao soar da sexta trombeta, um evento cataclísmico é desencadeado com a liberação dos 4 anjos que estavam acorrentados junto ao rio Eufrates. Esses seres celestiais, até então restritos, são liberados para cumprir uma missão específica: preparar um exército para uma hora, um dia, um mês e um ano, destinado a matar 1/3 da humanidade.
Este momento marca um ponto de virada dramático nos eventos apocalípticos, introduzindo uma nova camada de terror à narrativa já intensa. O exército de cavaleiros, mencionado logo após a liberação dos anjos, é descrito em números e características que evocam imagens apavorantes. Diz-se que são 200 milhões de cavaleiros, uma força de magnitude quase inimaginável, equipada para destruição em massa. A descrição detalhada de suas vestes, armaduras e, em especial, dos cavalos que montam, sugere uma força invencível e aterrorizante, cujo propósito é trazer destruição sem precedentes sobre a Terra. Os cavalos e seus cavaleiros possuem poderes destrutivos específicos, os quais são detalhadamente descritos, como fogo, fumaça e enxofre saindo de suas bocas, além da capacidade de matar com suas caudas, que são semelhantes a serpentes. Tal descrição não apenas intensifica o terror da visão apocalíptica, mas também simboliza a magnitude do julgamento divino que está sendo realizado, onde os meios de destruição transcendem a compreensão humana e entram no domínio do sobrenatural. A humanidade, confrontada com esses julgamentos divinos, tem uma reação que mistura terror e incredulidade. A despeito da devastação e do claro sinal de um poder superior em ação, muitos se recusam a se arrepender de suas obras. Esta recusa em mudar de caminho e reconhecer a soberania divina, mesmo diante de evidências tão avassaladoras, revela a profundidade da rebeldia e do endurecimento humano, lançando luz sobre a complexidade da natureza humana e o desafio da redenção. A análise crítica da persistente recusa da humanidade em se arrepender, mesmo diante do aparente fim dos tempos, oferece um poderoso comentário sobre a condição espiritual e moral da sociedade. Este cenário desolador serve como um espelho, refletindo não apenas as falhas e fraquezas humanas, mas também a infinita paciência e o desejo de redenção por parte do divino. A insistência no erro, mesmo quando confrontada com a iminência da destruição, ressalta a urgência de um despertar espiritual e moral, sublinhando a relevância eterna das mensagens contidas no Apocalipse. A importância dos nomes e números no Apocalipse, capítulo 9, transcende a mera simbologia, mergulhando nas profundezas da tradição judaico-cristã. Eles servem como chaves para desbloquear mensagens ocultas, oferecendo visões sobre a natureza divina e a ordem cósmica. Esse capítulo, repleto de simbolismo, nos desafia a buscar uma compreensão mais profunda. Interpretações históricas e modernas do Apocalipse, capítulo 9, têm variado grandemente, refletindo as preocupações e contextos de cada época. Enquanto alguns veem profecias de eventos futuros, outros interpretam as descrições como alegorias de conflitos espirituais internos ou sociais. Essa diversidade de interpretações enriquece nosso entendimento desse texto complexo. Apocalipse capítulo 9 e suas conexões com outras partes da Bíblia são fundamentais para compreender seu significado pleno. Referências a profetas antigos e temas recorrentes tecem uma tapeçaria rica, sugerindo que o capítulo não é uma peça isolada, mas parte de um diálogo maior com as Escrituras Sagradas. O significado profético do Apocalipse 9 para o mundo atual é um tema de debate intenso. Para alguns, é um aviso sobre o caminho que a humanidade está percorrendo, enquanto para outros é uma metáfora sobre a luta entre o bem e o mal dentro de cada ser. Essa dualidade de interpretações reflete a complexidade do texto. Lições espirituais e morais extraídas do Apocalipse capítulo 9 são inúmeras e profundas. No coração dessas lições está o chamado à reflexão sobre nossas ações e ao arrependimento. Através da contemplação desse capítulo, somos convidados a considerar o impacto de nossas escolhas e a buscar um caminho de redenção e transformação espiritual. As visões de João no Apocalipse capítulo 9, ricas em simbolismo e imagens aterrorizantes, encontram paralelos nas profecias antigas.
Estas, muitas vezes, serviram como prelúdios aos eventos descritos por João, sugerindo um tecido profético que une diferentes eras e culturas por meio de uma linguagem comum de advertências divinas. O papel do Apocalipse, capítulo 9, na teologia do fim dos tempos, é indiscutivelmente central. Este capítulo não apenas detalha eventos catastróficos, mas também serve como um ponto de reflexão sobre a justiça divina, o arrependimento e a necessidade de fé diante do inimaginável. Ele nos convida a ponderar nossa posição perante o divino e o futuro da humanidade. A influência do Apocalipse capítulo 9 estende-se além da esfera religiosa, marcando presença na cultura e na arte. Desde pinturas medievais a filmes modernos, a fascinante visão de João inspirou inúmeras obras que exploram temas de julgamento, redenção e o eterno conflito entre o bem e o mal, refletindo sua perene relevância. Através dos séculos, o medo e a fascinação pelo Apocalipse 9 têm coexistido. Essa dualidade reflete o profundo impacto do capítulo sobre a psique coletiva, servindo tanto como advertência quanto como fonte de esperança para a humanidade. Ele nos lembra da impermanência de nosso mundo e da promessa de uma nova criação. As diferentes denominações cristãs interpretam o Apocalipse 9 de maneiras distintas, refletindo a diversidade teológica no cristianismo. Enquanto alguns veem as visões de João como literalmente premonitórias, outros as interpretam metaforicamente, enfatizando as lições espirituais e morais. Essa variedade de interpretações enriquece o debate teológico e espiritual em torno do texto. O Apocalipse, capítulo 9, tem sido uma fonte inesgotável de inspiração na literatura apocalíptica, desencadeando uma rica veia de narrativas que exploram o fim dos tempos com uma intensidade que beira o palpável. Essas obras frequentemente mergulham nos temas de destruição e redenção, refletindo a complexa tapeçaria de simbolismo encontrada neste capítulo bíblico. A representação do mal e do sofrimento, tão vívida em Apocalipse 5, oferece um prisma através do qual a natureza humana e sua capacidade para a maldade são examinadas. Este capítulo não apenas descreve horrores inimagináveis, mas também suscita questões profundas sobre a origem do mal e sua função no grande esquema das coisas. Além do horror, Apocalipse capítulo 9 carrega uma mensagem de esperança. Mesmo diante das descrições aterradoras, o capítulo finalmente aponta para a possibilidade de redenção e renovação. Essa dualidade entre desespero e salvação oferece um poderoso lembrete da persistente graça divina, mesmo nos momentos mais sombrios. A interpretação dos símbolos em Apocalipse 9 apresenta um desafio notável, com cada símbolo abrindo um leque de possibilidades interpretativas. Esta complexidade não apenas enriquece o estudo bíblico, mas também convida os leitores a uma profunda reflexão sobre as mensagens entrelaçadas nas visões de João. A relevância de Apocalipse capítulo 9 para a espiritualidade contemporânea é inquestionável. Em um mundo marcado por crises e incertezas, as narrativas de julgamento e redenção encontradas neste capítulo bíblico falam diretamente aos anseios por justiça e renovação espiritual, ressoando poderosamente com aqueles que buscam sentido em meio ao caos. A visão do Apocalipse capítulo 9 sobre a justiça divina convida à reflexão sobre a complexidade da moralidade e do destino final da humanidade. Este capítulo desdobra-se como uma narrativa intensa sobre as consequências dos atos humanos, ressaltando que a justiça, embora muitas vezes misteriosa, é inescapável e será aplicada com equidade. O debate teológico em torno da predestinação e do livre-arbítrio ganha contornos dramáticos em Apocalipse 9. A tensão entre a soberania divina e a responsabilidade humana é exposta, levantando questões profundas sobre o papel da escolha individual frente aos desígnios divinos, evidenciando uma dialética entre determinismo e liberdade.
Analogias entre o Apocalipse capítulo 9 e mitologias antigas enriquecem a interpretação deste texto, sugerindo uma tapeçaria de influências e entendimentos sobre o mal e o fim dos tempos. Essas conexões culturais ampliam a compreensão dos símbolos, oferecendo uma perspectiva multifacetada sobre as imagens apocalípticas e seus significados. As estratégias de sobrevivência espiritual apresentadas em Apocalipse capítulo 9 são um guia para a resiliência em tempos de provação. A fé e a perseverança são destacadas como elementos cruciais para enfrentar os desafios e horrores revelados, servindo como um lembrete da importância da espiritualidade ativa e da esperança inabalável. A importância da fé e da perseverança, conforme ilustrada no Apocalipse capítulo 9, ressoa como um chamado ao comprometimento espiritual. Diante das profecias e adversidades, a mensagem é clara. Manter-se firme na fé e persistir no caminho da retidão é fundamental para superar as tribulações e alcançar a redenção. A Igreja desempenha um papel crucial na interpretação e no ensino do Apocalipse capítulo 9, servindo como ponte entre as antigas profecias e a compreensão contemporânea. Seus líderes são encarregados de desvendar os mistérios contidos nas Escrituras, orientando os fiéis na busca por significados mais profundos e aplicáveis à vida moderna. A influência do Apocalipse, capítulo 9, na formação de movimentos milenaristas, revela como as interpretações escatológicas podem moldar não apenas crenças, mas também ações coletivas. Estes movimentos, alimentados pela expectativa do fim dos tempos, refletem a contínua busca da humanidade por respostas e por um propósito maior em meio ao caos do mundo. Refletindo sobre o bem, o mal e a redenção em Apocalipse capítulo 9, somos convidados a mergulhar em uma jornada de introspecção. Este capítulo nos desafia a questionar nossa própria natureza e a complexidade do universo moral em que vivemos, oferecendo uma oportunidade para reconhecermos a necessidade de transformação pessoal e coletiva. O Apocalipse capítulo 9 desafia profundamente nossa compreensão sobre Deus e a humanidade, confrontando-nos com visões de justiça divina que podem parecer árduas à primeira vista. Esta passagem nos instiga a refletir sobre a natureza do sofrimento, do arrependimento e da misericórdia, temas eternos que ressoam através das eras. Encerrando nossa exploração do Apocalipse capítulo 9, somos chamados a uma reflexão e transformação espiritual. Este capítulo, repleto de imagens e mensagens poderosas, serve como um lembrete da eterna luta entre luz e escuridão, convidando-nos a escolher o caminho da luz, guiados pela fé e pela perseverança.